O Com LicitaCast é um programa da empresa Com Licitação que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Com Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com LicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com LicitaCast, o podcast das licitações. E novamente estou cá junto com meu grande parceiro, brother, Bruno. E hoje tem uma continuação, né? Tem uma continuação da nossa trilogia. Não é uma continuação qualquer, né? E mais, eles estão preparados, estão uniformizados, exatamente. E vieram iguais para não ter discussão. Então, dessa vez, eles estão idênticos. Mas antes da gente iniciar, já convidar você, me fala uma coisa, você já assinou o Com Licitagô? Se não, corre lá para assinar, porque tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Já pensou você maratonar e aprender sobre licitação de forma descontraída, com linguagem simples e objetiva? Pois então, corre lá no Licitagô que você terá tudo isso. Tem muito conteúdo lá. Daria um podcast, né, Bruno? Só para falar do Com Licitagô. Aproveitando, já que estamos aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toque o sininho para receber as notificações. Também siga a gente no Instagram. Vamos lá, vamos falar quem está de volta e quem está uniformizado, né? E eles vieram iguais pra não ter briga realmente, Para não ter briga. O último episódio, lá na empresa, você não tem ideia da brigaiada que foi. Rolou. A história da cartolina, então você foi não era pra ter verdadeira. falado isso, você era pra ter falado aquilo. Não é só uma cartolina que ficou no vidro, não. Foram várias cartolinas. Fizeram um papel de parede, então. Temos aqui, então, nosso querido Pedro Lombardo, nosso diretor jurídico. Seja bem-vindo, Pedro. E ao lado dele, Rodolfo Moura, nosso diretor executivo. Sejam bem-vindos e estão aqui para falar sobre um assunto que é extremamente polêmico. Mais uma polêmica, Mais né? uma polêmica. Eles gostam de polêmica. Eu acho que eles escolhem essas Nós só polêmicas. viemos pela polêmica. Eu sei. Não, eles escolhem isso justamente para discordar. Exatamente. Porque eles já trazem, eles falam, não, assuntinho comum, a gente vai concordar, vai ter graça. Depois não tem papel de parede colado na divisória dos escritórios, então vamos na polêmica. Ô, Antônio, eles usam o Com LicitaCast para lavar a roupa suja. Eu também tô achando. Temos aqui, então, o nosso tema de hoje e quando a administração pública não paga? Que isso, hein, Pedro e Rodolfo? Que tema é esse? Bombástico, né? Vai ter muito corte. Eu acho um absurdo falarem isso. Não sei nem porque que é pauta esse tema. Mas antes eu gostaria de agradecer pela minha camisa. Pode ver que agora... Eu entrei com um pedido para que tivesse um tratamento isonômico. Funcionou. E a caneca também, né? A caneca também. Você viu? O Pedro, ele já gravou aqui com a gente o especial de Natal, o Benefícios à Microempresa, né? Então ele já gravou, mas só que ele esqueceu a caneca dele. Poxa vida. A gente combinou tanto lá. Já na empresa. é o segundo episódio que ele esquece. É. Eu acho que implicitamente ele já está discordando, não trazendo a caneca. Ele já está criando a polêmica. É um ato de rebeldia. Isso, já falando, eu sou diferente, tá? Na Já próxima que a ele gente vai quis usar recolher. a camisa no outro, eu vou levar a caneca também. E a caneca do Rodolfo é a única diferente, né? Com óculos Você viu, né? escuro. Ó, Olha lá. Bonitão. Boss é boss. Mas vamos lá para a primeira pergunta, então. Nós temos aqui, afinal de contas, o poder público é um mal pagador? Por que existe esse rótulo? Por que será? Eita. Vai lá, Pedrinho, mais faz Polêmica. certo, hein? Eu gosto sempre de responder essa pergunta porque é uma pergunta habitual. Com outra pergunta. Se ele fosse tão mal pagador assim, o Com Licitação teria 20 mil assinantes hoje dedicados a participar de licitação. Então, às vezes,
uma outra pergunta, ela é melhor para você fazer a reflexão e realmente se isso faz sentido ou não. Na minha cabeça, não tem o menor sentido afirmar algo com esse contexto. A inadimplência ela existe em qualquer mercado. Bom. O mercado privado também tem inadimplência. Agora, uma bandeira que eu defendo e que a gente vai tratar aqui ao longo desse podcast é que você tem que saber cobrar a administração pública. Primeiro, saber por que existe a inadimplência e, segundo, quais são os meios que eu tenho. Porque se você quiser cobrar como você cobra a iniciativa privada, realmente você vai ter um insucesso e talvez esse seja o resquício para quem levanta essa afirmação de que o órgão público não paga. É muito comum, às vezes a gente chega para falar sobre o nosso mercado, amigos próximos, conhecidos, que não conhecem tão bem o mercado de licitação. Quando você fala que é do mercado de licitação, todo mundo, não paga, não paga. Então, é muito fruto do desconhecimento, né, essa afirmação. Assim como diversas outras que existem no universo de licitação. Mas eu diria que essa pergunta eu respondo com outra pergunta. E ela faz refletir bastante. É um mito. Não, exatamente. Não, a gente tem que deixar claro aqui logo no início, porque aqui o nosso podcast é sobre licitações, né? O nosso mercado é esse, né? O Com Licitação vive disso. E como muito bem colocou o Pedro, a administração não é um mau pagador. É que existem situações. Os problemas estão aí, às vezes acontece. Certamente é a minoria, entendeu? Mas toda vez que você se depara com uma situação igual essa, é ruim, né? Porque ninguém quer prestar um serviço e não receber. E também tem muita questão da mídia, né? A mídia também tem muito isso. É igual a questão de corrupção, né? Quando a gente fala em corrupção e licitação. A mídia só fala o que é ruim, né? Entendeu? Se ele falasse o que era bom, a gente ia passar na televisão todos os dias. Mas ele tende a querer passar aquilo que chama a audiência, quer vir falar que é notícia ruim, por isso que eu não assisto televisão. Mas assiste o podcast. Podcast tô assistindo, viu? Tô acompanhando, ó, tá todo mundo aqui de parabéns. E a administração, vender para o governo é um baita negócio, entendeu? É um baita mercado promissor. Venha vender para o governo, venha participar de licitação, eu fazendo merchan aqui novamente. Boa. Venha para o Com Licitação, utilize, receba lá 15 dias totalmente gratuito, veja as licitações do seu segmento, utilize toda a nossa assessoria, porque eu tenho certeza que não vai se arrepender. Mas o assunto é polêmico, né? Tem um detalhe, né, Bruno? Por exemplo, a gente tá conversando aqui, exceto com o Silvio. Nem sei se ele tá por aí. Mas eu teria que ter te preparado, tá? Desculpa, Antônio. Porque quando falam de mal pagador, Silvio pra mim... Eu teria que ter te preparado, mas ele vem hoje. Ah, ele vem? Mas ele tá atrasado. Menos mal. Mas o que a gente tem que imaginar? Por exemplo, nós aqui, estamos aqui todo mundo fazendo negócio. Poxa, como que vão me pagar? Faz o Pix aí. Passa minha chave Pix e faz o Pix. Com o órgão público não é assim que funciona. Eu tenho que emitir uma nota fiscal. E não é uma qualquer nota fiscal. Então veja, um dos motivos de atraso pode ser porque você, quiçá, está conseguindo emitir a nota fiscal de forma correta para que o órgão público possa fazer o seu pagamento. Porque, às vezes, na cabeça do fornecedor, ele olha e fala assim, mas está claro, eu sou o fornecedor de água. Ok, mas a contabilidade está pagando a sua água, está pagando 300, 400, 500 fornecedores, ele precisa saber de qual processo que é, ele precisa saber qual que é a nota de empenho que ele faz referência, ele precisa saber qual licitação ou foi compra direta, porque tudo isso ele tem que reportar para os órgãos de controle. Então veja, não é simplesmente emitir a nota e falar assim, sou eu, o Antônio, o cara do podcast aqui, ó, o Silvio não quer me pagar, mas me paguem. Não é assim, eu tenho que trazer todos os elementos da contratação, que nem no meu caso, não li o edital, quiçá tenho empenho para poder cobrar minha nota fiscal. Por isso que eu não estou recebendo. Se não ler o edital, quiçá entender os procedimentos dentro do órgão para receber. Agora que eu não vou receber mesmo. Não li o edital, participei, venci, assinei contrato para depois eu perguntar. E agora, como que eu vou receber, né?
Então acontece muito isso, o mercado afora. Mas esse contrato aí, ele é passível de nulidade, depois a gente conversa sobre ele. Outro termo, novilidade. É isso? Nulidade. Entendi. Não, agora Eu sim. já ia anotar aqui já. Não, mas lógico, no nosso vocabuloso a gente tem que colocar todas as palavras novas que vão surgindo, entendeu? Tem que anotar. E toda família tem aquele tio folgado, né, que não paga, né? Então, ninguém tá livre disso, né? Boa analogia. Até nas melhores famílias acontece. Por que na administração é diferente? Não vai acontecer. É o tiozão folgado que não paga ninguém. Nós tivemos aqui também a BEC. A BEC ela faz um trabalho bem bacana ali de todo órgão público Boa. que licita na BEC. A Rita esteve aqui e falou disso. Ele é obrigado a estar em dia. Exatamente, senão ele é descredenciado da plataforma e aí ele não consegue mais licitar. E aí, às vezes, quem está ouvindo, né, pode até pensar, poxa, mas por que uma plataforma particular não pode fazer isso? Né? De todas as plataformas do Brasil não podem fazer isso. Porque no caso da ABEC específico, todo órgão estadual é obrigado a utilizar a ABEC. Coisa que os portais particulares não podem falar, você é obrigado a usar meu portal. Por isso que isso não acontece em outros portais. Né? Então, veja, é uma iniciativa, né, por parte do governo do estado de São Paulo para auxiliar aí os fornecedores. Com certeza. Né? Então, o órgão tem que ser um bom pagador, ele não pode ser o tiozão que não paga ali a vaquinha de final de ano e ainda leva skin, quer tomar... Quer tomar a sua Heineken, né? Então, nesse momento coloca o pi porque a gente não tem patrocínio de nenhum dos dois e eu não quero ficar mal com ninguém. Pedro e Rodolfo, nós temos aqui um mito ou verdade que eu queria soltar para vocês, que é mito ou verdade que o órgão público ele pode pagar o fornecedor em até 3 meses? Porque assim, muito que eu, até pegando um gancho do que o Antônio falou agora, o maior viés ali da reclamação é pelo atraso, é isso mesmo? Sim. A maior reclamação é pelo atraso e até por uma característica do mercado público. Quando a gente se relaciona com a iniciativa privada, é possível fazer acordos, me adianta uma parte, 20% de entrada, a gente parcela o restante. No contrato administrativo, como há uma supremacia do interesse público, ele é colocado numa situação de privilégio, o fornecedor primeiro tem que executar, esperar 30 dias para receber. Obviamente existem as exceções, mas a regra é essa, ele tem que esperar 30 dias. E geralmente quando chega os 30 dias, aí que vem o problema, porque ele já despendeu todo o investimento, já executou o contrato, e quando não tem ali o recebível na data estipulada, ele começa a ficar frustrado. E aí entra um pouco do que o Antônio falou, que muitas vezes ele não sabe nem o procedimento correto dentro da administração pública para se ter esse recebimento, mas também tem, em contrapartida, aqueles órgãos que são mal organizados, que não se planejam adequadamente, servidor às vezes mal capacitado, que não conhece a lógica sistêmica de como funciona o processo de pagamento e acaba incidindo no atraso, e aí eles usam como justificativa, isso soa quase como um provérbio dentro da administração pública, de que ele tem 3 meses para pagar. Que eu particularmente acho um absurdo. E toda vez que um fornecedor levanta essa bandeira, cabe a nós alertá-lo. Porque o que a lei fala sobre os 3 meses é que o fornecedor é obrigado a executar um contrato sem suspender sua execução por 3 meses. Mas isso não legitima a administração pública para que ela atrase o pagamento em 3 meses. Então, geralmente, eles usam esse argumento, lógico. Quem é mal preparado, quem é mal intencionado ou quer ludibriar o contratado. Então, esse mito ele nasce com essa característica. Quando a administração pública usa uma justificativa fútil qualquer para meio que despistar ali o fornecedor. Então, já deixamos aqui registrado que não tem essa de 3 meses. Legal. Passou o prazo de pagamento, tem que incidir multa, tem que incidir a correção que estiver estipulada em contrato, em edital, porque os 3 meses é para que haja suspensão. E a gente até vai entrar um pouco nesse detalhe, mas nunca para legitimar um atraso de 3 meses. Legal. Boa. Não, é isso mesmo. Reforçando, o que acontece é o seguinte, o contratado ele tem que
ele só pode solicitar a suspensão depois de 3 meses. Por isso fica essa confusão na cabeça. Então a administração não pagou, ele não pode simplesmente suspender a execução do serviço. Somente se for serviço contínuo. Então ele vai ter que esperar os 3 meses, porque assim a legislação estabelece. Infelizmente, né, porque realmente é uma coisa negativa para administração, para o contratado. Eu acho que o prazo deveria ser bem inferior a isso. 3 meses ficar arcando com isso. Tanto que até existe a possibilidade de ser menos do que esses 3 meses, mas aí é só via esfera judicial, você comprovando todo o prejuízo que você está tendo, que não tem como ser esses 3 meses, mas aí já fica uma outra complicação, porque aí você tem que contratar advogado, entrar com uma ação judicial, mas, em regra, ele tem que segurar isso. A administração não pagou, ele só vai poder pleitear a suspensão ou a rescisão após 3 meses aí da falta desse pagamento. Então, certamente é mito. O que você acha, Antônio? Concordo plenamente. Inclusive, na nova lei, o prazo é até menor do que os 3 meses, né? Ele traz um prazo de 60 dias ali para o não fornecimento. Óbvio que tudo depende do caso concreto, mas a grande questão é, se no contrato está que deve ser pago em X tempo, ele deve ser pago em X tempo. E mais, o órgão público, o gestor público, ele não pode alegar isso falando, mas eu tenho 3 meses para ele fornecer. O atraso de pagamento, ele tem que ser justificado também. Por que eu atrasei? Por que eu não estou pagando? Não, deve ser justificado sim. Inclusive, os órgãos de controle batem forte nisso. Por que você atrasou o pagamento? E nem vamos entrar aqui em sair da ordem cronológica, que isso é até... Entendi, eu nem quero falar. Temos aí aqui na ferida. O Pedro e o Rodolfo. Tá, beleza. Até o Antônio colocou ali. O fornecedor. Vocês que defendem fielmente ali os fornecedores. Ele pode interromper um contrato caso haja o atraso do pagamento? Ele pode... A execução do contrato, pelo menos. Até pode, desde que tenha esse prazo legal de 3 meses, 90 dias, né? Considerando a Lei 8666, como o Antônio bem lembrou aqui, e a que está sendo aplicada até o momento, porque não há relatos da aplicação da nova lei ainda para licitações. Então, ele tem esse prazo de 3 meses transpassados para que ele faça a suspensão da execução do contrato. É uma forma dele forçar a administração a pagar. Não existe forma melhor de forçar alguém a pagar do que se não interromper a execução daquele contrato. Essa é a melhor forma coercitiva. Estou tentando me livrar, mas às vezes eu não acho sinônimo. Eu não acho sinônimo. A priori, né? Nós tivemos aqui alguns vocabulários importantes. A priori. Coercitiva. Forma coercitiva. Nulidade, aprendemos hoje. Boa. Tá um bom vocabulário aqui. O vocabuloso tá ficando... Continue, Pedro, por favor. Agora, nem sempre, ainda que a lei estabeleça que o fornecedor tem essa legitimidade de, ultrapassados os 90 dias, suspender a execução do contrato, ele sempre poderá fazê-la. Existem situações excepcionais que até ultrapassado esses 3 meses, o coitado fornecedor tem que continuar executando, tem que continuar adimplindo ali as regras do contrato para não ser punido. Em situações que às vezes coloquem em risco o próprio interesse público. Por exemplo, fornecimento de um medicamento que é extremamente necessário para que a pessoa cuide da sua saúde, há um bem valioso a ser preservado. Então, nesse caso, o fornecedor ele precisa ter um pouco de cuidado. E até algo que a gente levanta com frequência no jurídico, não é mesmo, Rodolfo? Quando orientamos os clientes de ter muita cautela quando for fazer a suspensão do contrato. Porque, às vezes, pode ser um tiro no pé. Chegou alguém aí, né? Aqui, ó. Você estava na conversa reta aqui. Chegou quietinho. Chegou aqui e ele fornecedor? Não, ele chega a hora que ele quer. Novo. É fornecedor? Eu vim aqui do nada, só vim ver se tá tudo certo por aqui. Entrei tranquilamente aqui no meio deles. Eu não sei se alguém percebeu aí. Mas o Seal is back.
Silvio está de volta. Que saudade, Antônio. Tudo bem? Olha lá, Antônio. Ainda O Antônio, meu amigo? ele ficou nervoso. Ainda meu amigo? Eu não sei se eu estou com saudade de você justamente nesse episódio, mas tudo bem. Eu mando assim pro Antônio, saudade, Antônio. Aí ele fala, pena que eu não posso dizer o mesmo de você. Muito bem. Comente com a gente o presente de Natal que você deu para o Antônio. Foram notas ali e você de fato tá pagando o Antônio agora, é isso? Não, sim, agora tô pagando ele. Eu não tô pagando certinho, Antônio? Tô não. O Não Silvio, responda. ele é o mau pagador, Antônio? Olha, se ele for. Se existisse um Serasa de órgãos mal pagadores, o Silvio estaria em primeiro lugar. Eu só sou o Silvio Santos Pão Duro. Silvio Santos Pão Duro. Mas tá tudo certo. Eu tô aqui, tô acompanhando a entrevista. Obrigado, tá bom? Silvio. E seja bem-vindo. O Obrigado. espaço é seu. Obrigado. Aqui eu já conheço muito bem, né, pessoal? Aqui é minha casa, junto com vocês aqui. Tá certo. Vamos lá, Rodolfo. Complemente. Se é que vai ter briga entre vocês, acho que você vai concordar agora com o Dr. Pedro, né? Tô concordando com ele. A gente combinou bastante lá na empresa antes, no escritório. Entendeu? Eu falei, pra não ficar um negócio chato, entendeu? Eu falei, sei que você discorda, mas fala assim. A gente briga, mas eu e o Pedro, a gente tem uma história aí já uns 16 anos junto aí, trabalhando. Parceirão aí dos fortes. Esse aí entende, esse é meu advogado, hein? Cuidado com mexer comigo, hein? Mas eu, complementando o que ele disse, é isso mesmo. Quando você vai, para você suspender um contrato por causa da falta de pagamento, tem que tomar muito cuidado para ver qual que é o objeto, entender um pouco melhor. Eu acho que do ponto de vista rigoroso, o ideal é nem fazer essa suspensão administrativa, e sim judicial, né? Eu sei que é ruim para o empresário ficar esperando e aguardando esse tempo, mas é que é impressionante, é para o empresário mesmo não voltar isso contra ele, né? Ele não está recebendo, ele suspende e ainda ele é capaz de receber uma penalidade dependendo da circunstância. E até aproveitando, foi bom você tocar nesse ponto, porque até mesmo a suspensão de forma administrativa, ela deve ser comunicada antes. O fornecedor não pode simplesmente deixar de executar, depois alegar, não, a lei me faculta isso. Primeiro avisa, diz que você vai fazer de fato a suspensão, para não correr o risco de ser punido. E ainda pensar nessa possibilidade se for uma atividade de risco. Se vale a pena fazer administrativamente ou se é melhor se precaver e partir para o pedido direto para o judiciário. Muito É bom, isso mesmo. muito bom, muito bom. Antônio, nós, antes de ir para as considerações finais, tá tudo resolvido já, né? Você e o Silvio já resolveram, ele já te pagou, está te pagando certinho, então ele não entra mais nessa cobrança aí de ser um mau pagador. Porque a fama dele ficou horrível depois que você Não, colocou pessoal, isso. todo mundo tá falando. Todo mundo tá falando. É comentário. Quase todos os dias eu recebo mensagem de pessoas que ficaram comovidas com a minha situação. Você não tem dó, Silvio? O leitinho das crianças, agora com 2 crianças pequenas, eu tenho que me submeter a isso. Antônio, eu estou de consciência limpa, Antônio. Pra mim tá tranquilo, Antônio. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito bem resolvido. Tá tudo certo. Da minha parte, tá tudo bem. Eu entendi. É o Silvio Mal. Antônio, esse assunto ele gera bastante comentário de fato ali, ser um mau pagador. E não pega bem para toda a prefeitura, né, que não paga, né? Eu já quero estender aqui a pergunta para o nosso querido Rodolfo e o Pedro, porque tem muita gente que coloca ali as prefeituras e é possível bloquear saldo bancário. Isso é muito forte, né? É possível bloquear saldo bancário ou penhorar bens para o pagamento de dívidas do governo? Você já foi penalizado dessa forma? Como que é isso, nossos queridos? Sinceramente, eu não lembro. Não Até lembra, porque né? a gente, ao contrário do Silvio, era um órgão Mas bom você tem pagador. direito. Pelo que... vamos esperar para ver o que o Rodolfo e o Pedro falam, mas talvez você tenha algum direito ali. Pensa, uma mansão no Morumbi, você penhorar? Não, mas depois do que o Rodolfo falou,
O Pedrinho é meu advogado. Eu tô quase contratando, pô. Acho que eu vou sair daqui com um contrato, hein? Vamos fazer uma inexigibilidade aqui, eu já vou te contratar porque eu tô precisando. Não. Vamos lá, Pedro e Rodolfo. Pode penhorar? Pode bloquear bens? Como que é isso? Eu vou chegar nessa parte, mas eu aproveito até a oportunidade para dizer como que se deve cobrar a administração pública. Porque um dos maiores erros, eu iniciei esse podcast dizendo, que é você tratar a administração pública como você trata a iniciativa privada. Então, você tem que cobrá-la da forma que deve ser cobrada, não da forma que você já está acostumado. Muitas vezes, essa pode ser a sua falha. Esse pode ser o problema pelo qual você não está recebendo a administração pública. Então, o primeiro ponto, o Antônio levantou, e é bastante relevante, que é fazer o processo correto na hora de entregar a nota fiscal, validar a entrega do seu produto ou confirmar a prestação de serviço para que você receba rapidamente. Segundo ponto, houve de fato a inadimplência, o atraso no pagamento, ainda que você tenha feito os procedimentos corretos, quais são os passos que eu devo dar? E a gente sempre costuma dizer para o licitante e para os clientes do Conde Estação, que tem assessoria jurídica disponível, querendo ou não, é uma relação com o seu cliente. Então, às vezes, vale a pena ir lá, bater um papo, tentar entender o que está acontecendo com a administração pública. Pô, por que eu executei tão certinho aqui meu contrato? Fiz tudo que estava determinado, fiz com perfeição tudo aquilo que vocês me pediram, caprichei na execução da entrega e mesmo assim não recebi, para que tenha essa relação amistosa entre a administração pública. Às vezes, uma boa conversa, ela já é suficiente para que você tenha o recebimento. A administração não é seu inimigo, entendeu? Você tem uma relação ali de contratado e contratante e quanto mais saudável for essa relação, melhor. E às vezes acontece um atraso. Então, assim, se tem algum atraso, algum problema, o primeiro passo, entendeu? Eu ia até falar, como que era? Como que é? PPT? Isso aí é sigla do... Isso é sigla do Pedro, isso aí. PPT. Que é Técnica PPT. Qual que é? Pega o telefone, liga pro cara, bate um papo. Entendeu? Você pode ligar, marcar uma reunião, às vezes até antes de protocolar o seu primeiro pedido de cobrança, vamos dizer assim. Então, você tentar, isso é uma coisa que a gente orienta bastante. Liga na administração, marca uma reunião, conversa com eles, tenta entender o que está acontecendo, porque eu acho que nem a administração quer ter esse atraso, é ruim para eles também. Mas existe aí algumas etapas e possibilidades para essa cobrança, que é o que o Pedrinho está discorrendo aí. E isso vale não só para cobrança, né? É um procedimento que a empresa deve adotar como boas práticas, na minha opinião, para tudo. Para qualquer relação que você tenha com a administração pública, sempre utilizar da política da boa vizinhança, ir lá bater um papo, conversar. Mas, enfim, fracassada essa tentativa de negociação, essa política mais amigável, aí você, de fato, tem que tomar os procedimentos corretos. Geralmente, o que o fornecedor faz? Corre lá para inscrever a administração pública no Serasa. O que vai acontecer? Assim, Silvio, tá com o nome no Serasa, Silvio? Deixa esse papo pra lá, Pedro. Se a gente for aplicar isso para a administração pública, não tem efeito nenhum. Pro particular, gera um baita problema. Porque quem tem um nome inscrito no Serasa vai ter dificuldade de ter crédito na praça. Uma empresa sem crédito na praça, ela está correndo grandes riscos de fracassar o seu próprio negócio, porque você precisa fazer a moeda girar, circular. Então, é importante que você tenha uma boa imagem perante seus credores para que você não tenha problema. A administração pública não tem esse problema, porque tudo que ela arrecada vem de impostos, políticas públicas. Então, você inscrever o órgão no Serasa ou não, ele vai continuar arrecadando do mesmo jeito, não vai ter impacto, isso não vai fazer com que ele resolva pagar a sua empresa. Então você tem que seguir alguns trâmites administrativos focados em como a administração pública funciona. Então, primeiro passo, fazer uma cobrança administrativa, mostrando aonde que está o débito, por que ele deveria ter pago, quais são as cláusulas do contrato que estabelecem como que deve ser feito esse pagamento, quais são os ônus que
ocasionam em função desse atraso, para já cobrá-los também, e já demonstrar toda a viabilidade jurídica dele te pagar no prazo. Fazendo isso, certamente a administração pública vai olhar com outros olhos. Se você fazer uma contestação dela lá no Serasa ou apresentar uma cartinha de cobrança administrativa protocolada lá no órgão, certamente a cartinha ela vai ter muito mais efeito. Então, esse é o primeiro passo que você deve dar. Agora, se ainda assim não te pagou, você tem que ir seguindo outras tentativas, outras metodologias. O Antônio citou aqui um fato que a gente costuma dizer até com frequência, né, Rodolfo? Que a administração pública teme mais o Tribunal de Contas do que o maior inimigo dela. Tem muito medo da fiscalização. Servidor nenhum quer ficar se justificando para a administração pública. Por isso, né? Responde. Às vezes, até injustamente, né? Mas, ainda assim, há um receio muito grande do servidor. Então, se você fez a cobrança administrativa, não surtiu efeitos, faça uma representação ao Tribunal de Contas. Boa. Recorra ao órgão que é responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos. Está sendo aplicado corretamente? Por que houve esse atraso? Existe todo um planejamento da administração pública para que você faça o pagamento na data correta. Você tem um valor de reserva, tem plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, justamente para que isso não ocorra. Agora, é óbvio que existe a má gestão do recurso público, o mau planejamento, que vai resultar na inadimplência. E você tem que utilizar as vias corretas para evitar que a sua empresa seja a prejudicada. Então, eu diria que o terceiro passo seria representação ao Tribunal de Contas. Eu duvido que ainda assim persista alguma dívida, mas se ainda não for suficiente, não acaba por aí. Aí você tem a possibilidade de recorrer ao judiciário. E aí eu estou chegando na sua pergunta, Bruno. Quando você me disse se eu posso bloquear bens ou até mesmo a conta da própria administração pública para forçar esse pagamento. E quando a gente fala de administração pública, a gente não tem, novamente, as mesmas possibilidades do que quando está se relacionando com a empresa privada. Então, se você for fazer uma cobrança para um particular, vou dar o exemplo aqui do Antônio, se porventura ele decidir entrar com uma ação de cobrança perante nosso amigo Silvio, certamente ele vai ter recursos para, de forma coercitiva, forçá-lo a pagar. Viu? Já começa com o bloqueio bancário. Já. É difícil não conseguir pagar com um bloqueio desse, hein? E esse aqui tem dinheiro, hein? Mas eu vou te falar, ele vai usar a prerrogativa que quando ele me contratou, ele contratou através de um órgão público e eu não vou conseguir bloquear nada. Não Por duvido. isso que ele tá sentado ali. Prefeitura de estrategista. Pregolândia. Pregolândia. Prefeitura de Pregolândia. Pra quem não conhece. Silvio Santos, o prefeito. Bate o martelo. Gente, Bom. quero agradecer a presença de vocês aqui. E, Silvio, obrigado por ter participado aqui com a gente também. Eu quero, porque assim, chegou um monte de segurança aqui, né? Chegou o do Silvio Eu Santos. achei que era do Silvio. Não, parece um exército aqui, né? Não, mas sabe o que aconteceu? Depois, a gente tinha voltado à amizade. Aí depois chegou no final do ano, ele me sacaneou, pô. Veio me aparecer com aquele... Aí a gente... Não era de verdade, não? voltou. Não era de verdade? Eu pensei que era de verdade. Olha, eu fui tentar passar ali no aeroporto, a polícia me levou, não entendi, depois tive que explicar pro delegado de onde que surgiu, falei que era do Silvio, ninguém acreditou, deu um rolo que você nem imagina. Aliás, eu tenho até que conversar com o Pedro depois, porque ele precisa me ajudar nessa, que eu acho que vai dar um problema maior ainda. Mas eu acho que não era de verdade, eu acho. Legal. Pra quem não tá boiando aí, o Silvio Santos, ele presenteou no Natal o nosso querido Antônio com notas presente falsas. Presente grego aquilo lá. Não, e o duro que eu tava sem óculos, eu nem prestei atenção, porque... Você ficou feliz, Antônio, na hora ali? Na hora eu fiquei, mas eu nem prestei atenção na qualidade. Isso daí ele imprimiu... Cara, naquelas impressoras dos anos 90. Nada, foi pegadinha sei. do Silvio Santos, ele só não soube. Foi pegadinha do Silvio, do E aí, SBT. aquilo Tava até o Ivolanda lá, você não o viu? Ivolanda. Não, foi ideia do Ivolanda. A ideia nem foi minha, foi do Ivolanda. Eu entendi. Foi uma pegadinha, Antônio. Eu entendi. E eu tenho que Poxa toda vez trazer o Silvio aqui pra ver se fazer volta, as pra pazes ver se aqui. volta a amizade. Toda vez é isso. É. Obrigado, Silvio, pela presença.
nós teremos que dar lugar daqui a pouquinho ao nosso querido presidente, que estará aqui também, fazendo um quadro novo, zero bala. Opa. Mais um quadro novo aí. Que que tá isso, vindo hein? pela frente. Então, antes desse quadro, Pedro e Rodolfo, considerações finais, por gentileza. Para quem tá querendo ali penhorar ali o seu órgão público, né? O que vocês consideram aí? Bom, nós temos um artigo publicado pelo Com Licitação, em que nós intitulamos de tudo que você precisa saber para cobrar a administração pública. Lá você vai encontrar modelos de cobrança administrativa, de representação ao Tribunal de Contas e, inclusive, informações de como você pode fazer sua cobrança judicialmente, já que ela tem algumas particularidades que não se assemelham com a cobrança do mercado privado. A minha sugestão é que vocês leiam esse artigo, se vocês estiverem precisando de informações nesse sentido. Vou até sugerir que coloque na descrição do nosso Com Licitacast para facilitar. E eu acredito que ali vocês estarão bem amparados, vai ter informação relevante e certamente vai ajudar se vocês estiverem enfrentando uma situação de inadimplência. Show de bola. Rodolfo. Não, muito bom. Então, assim, primeiro a gente tem que frisar novamente que a administração pública, ela não é um órgão mal pagador. É que os problemas estão aí, acontece. E é por isso que tem que ter informação para saber, né, que é o que a gente tentou passar um pouco aqui, né, para saber quais são as possibilidades, os meios para conseguir reverter essa verba, né? Muitas pessoas perguntam, a gente falou bastante aqui sobre Serasa, não tem como a gente saber se o órgão é bom pagador, não é? E é até um assunto que eu venho acompanhando bastante os últimos tempos, mas em termos práticos, não tem como você saber de forma rápida e objetiva se o órgão ele é um bom pagador ou não. O que tem, que às vezes as pessoas falam, mas isso é muito incerto, é que você consegue identificar pelos portais das transparências, se ele pagou, se ele não pagou, você consegue ver o empenho e saber se ele pagou ou não. Então quer dizer que se ele não pagou, parte da premissa é que é um mau pagador. E não é assim necessariamente. Porque às vezes pode ser que é um contratado que está com algum problema, não entregou de forma correta. Então, às vezes eu vejo o pessoal comentando isso e não é bem assim. Entendeu? A gente mesmo... E outro detalhe, até complementando, Rodolfo. O próprio portal da transparência, geralmente ele é mais eficiente em órgãos bem estruturados. Sim, governo federal, governo do estado. Isso. Em que o nosso mercado já sabe que em tese é um bom pagador. O maior problema está nas prefeituras. E onde que você consegue ter essa transparência? É isso mesmo. Exato, às vezes ele nem atualiza o próprio portal transparência, às vezes está o empenho lá, consta em aberto, a empresa... A empresa já recebeu, já liquidou, já acabou aquele contrato e consta que o empenho está em aberto. Então, é bem complexo você conseguir encontrar isso. Esses dados de forma correta, né? Sim, e aí vai de encontro, né, com o que o Rodolfo está falando. Às vezes aparecem alguns mecanismos aí aparecem alguns mecanismos para mostrar o score do órgão, mas eu fico refletindo como que conseguem fazer isso, porque são dados muito incertos, né? A verdade é que não tem, eles fazem isso. No portal da transparência, às vezes induz ao erro. Entendeu? A gente vê cliente aí muito bom pagador, você vai lá ver o score 60%. Você fala, nossa, eu quero uns 10 desse aí, né? Então, só fazendo esse adendo, esse comentário, né? Mas deixo aqui, né? Agradeço novamente o convite, espero vir em outras oportunidades. E deixo aqui a minha mensagem, venha vender para o governo é o maior comprador do Brasil, conte com a licitação, conte com a nossa plataforma, estamos aí para ajudar os empresários ganharem dinheiro, terem sucesso com as licitações públicas. Legal. Então é isso. Eu vou pedir para que vocês também ali recebam o nosso presidente, que ele veio trazer o quadro aqui, The Voice Brasília. O Silvio falou que vai buscar ele. Vai chamar ele. Então, para que vocês se organizem aí, Vou lá buscar. se vocês se organizem aí, porque ele vai trazer um quadro novo, The Voice Brasília, claro, trazendo uma menção ali à questão das leis, onde estão concentradas ali, e ele vai fazer um paralelo com as músicas. Então, seja bem-vindo, Bolsonaro. E aí você deixa ele vir. Calma que ele tá... Ele fugiu aqui, ó, saiu correndo ali, ó. Aí, ó, veio, chegou. Já chegou. Chegou rápido. Tô até com uma gravata igual do convidado anterior aí. Pra combinar?
Pra combinar, pô. Passou do meu lado ali, falei, gostei da sua gravata aí. Peguei dele. Boa, boa. Peguei dele, simplesmente. Mas tem que ser assim. O que funciona a gente tem que copiar. Tem que ser assim, pô. Tem que Só ser muda assim. o nome. Como tá? Olha só. Pedro, Rodolfo, grande prazer tê-los aqui, tá bom? Tá certo? Olha só, vamos brincar aí? Bora. É um novo quadro aí também, hein? Um novo quadro aí, The Voice Brasília. Olha só. Vamos ver como vai ser isso aí, pô. Isso aqui vocês vão ter que acertar, qual música é, pô. Vou cantar a música aí, vou falar o que é essa música, o que é, mais ou menos. Aí não tava combinado, não. É as músicas aí, o que os licitantes passam aí no Brasil, né? Tá certo? Vamos começar então? Bora lá, The Bolsonaro. Voice Brasília. Olha só, quero que vocês acertam aí, tá ok? Vamos pra primeira música aí nesse The Voice Brasília. Essa música aqui, eu quero que vocês acertam. Essa música é quando o licitante perde pela primeira vez um contrato que sempre ele ganhava aí. Tá ok? Ó como que é a música. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúmes e estou enlouquecendo. Conhece a música aí? Conhece a música aí, pô? Conhece a música aí? É bem por aí mesmo. Olha só. Vamos pra segunda aí, ó. A segunda música também é a música da administração, quando o licitante pede reajuste de preço aí. Olha só. Garçom, troca o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Olha só, bem bolado isso aí. Rodolfo, você vira a cadeira. Você vira a cadeira pra essa música? Você vira a cadeira aí, pô? É bem por aí mesmo. Olha só. É a cadeira, certinho. Essa música aí é 10%. Essa é a música. Vamos pra próxima aí, ó. Música 3, no The Voice. Essa música aqui vai pro Planalto. Aí, da minha parte aí, eu vou mandar pro Centrão essa música aqui, tá ok? Olha só que bonito. Eu amo essa música aqui, ó. Essa aqui vai pro Centrão. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim, tá ok? Olha só. É o The Voice aí, pô. Essa aqui também é boa aqui, ó. Essa música aqui, eu vou cantar para todos os eleitores aí que estão em dúvida, que querem votar naquele outro candidato aí, você já sabe. Então essa música aí é para você pensar. Para você que tá pensando em votar em outra pessoa aí. Outro candidato? Outro candidato aí, Não tô pô. sabendo ainda não, tô sabendo. É um que tem uma voz mais ou menos assim. Tá certo? É um candidato assim, tá ok? E essa música é para quem tá querendo votar lá do lado contrário, tá certo? Olha só. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não vota nele. Pense em mim, liga pra mim, ora pra mim, não vota nele, não vota pra ele. Olha só, essa música aqui, tá certo, era do Leandro e Leonardo, gosto muito dessa dupla. Que agora eu sou o Leonardo. Eu juro. Olha só. O Bolsonaro também é imitador, pô. É o Bolsonaro imitador aí, pô. Tá certo? Esse aí foi o The Voice Brasília. Vocês gostaram aí das músicas aí? Acharam que faz sentido tudo isso aí? Ô, Bruno, Muito bom, muito bom. Gostou aí, pô? eu sei que tá batido, mas as músicas foram escolhidas a dedo. A dedo. Bolsonaro caprichou. Eu escolho com todos os dedos que eu tenho, hein? Eu escolho com todos os dedos aí, ó. Bolsonaro, certo aí, pô. obrigado por Obrigado aí. mais uma vez aqui participar. Sempre. Sei que eu vou receber mais uma ligação exigindo estar aqui agora do outro candidato. Então, obrigado por Olha estar só. aqui. E Rodolfo e Pedro, mais uma vez, obrigado. Meu tesouro, obrigado por estar aqui novamente. E tamo junto. Encerra pra gente, Bolsonaro, por favor. Tá certo, tá certo. Bom, vocês acabaram de acompanhar aí o The Voice Brasília com os nossos queridos aí, candidatos não, hein? Queridos convidados aí, o Pedro e o Rodolfo aí. Vocês curtiram, tá ok? Curte, comenta, compartilhe tudo aí, tá ok? E nos vemos aí nos próximos episódios, na próxima semana. Quem sabe eu volto aí, tá ok?
Tchau, pessoal, e até a próxima vez aí. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.